Como você examina as Escrituras? Olá, eu sou o Heber Juncker. Paulo e seus companheiros missionários foram acusados e presos em Tessalônica por estarem transtornando o mundo e conspirarem contra o imperador César. Mas Deus usou Jason, um homem rico que hospedou Paulo e seus companheiros em sua casa. E além disso, pagou a fiança deles para libertá-los da cadeia. Logo depois, eles partiram para a cidade de Bereia, aproximadamente 70 quilômetros ou um pouco mais de 40 milhas de Tessalônica. Vamos ver então o que aconteceu nesse lugar. Primeiro, os bereanos tinham fome de Deus. Diz a Bíblia que, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O fato dos bereanos receberem a mensagem de Deus pregada por Paulo e Silas revela o interesse deles nas coisas de Deus. Interessante que Lucas diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Mas por quê? Porque eles examinavam as Escrituras para conferir o que receberam, não com o intuito de julgar e não reter nada, mas para aprender a viver segundo o que ela diz. Os bereanos examinavam as Escrituras, significa que eles a acolheram, a receberam em seus corações e a estudaram a fim de compreender o que propõe Deus para a vida deles. E a minha pergunta é, como nós temos recebido a palavra de Deus? Lembrando-nos de que antes de recebê-la é necessário ouvi-la ou lê-la. Como temos ouvido? Como temos lido? É preciso interesse, zelo, entusiasmo, intensidade e disposição. O apóstolo Pedro falou que devemos desejá-la como os recém-nascidos desejam leite materno. E fazendo uma pequena comparação entre os tessalonicenses e os bereanos, eu diria o seguinte: Paulo arrazoou, buscou persuadir os tessalonicenses com perguntas e respostas, tentou convencê-los acerca de Jesus e sua mensagem, e teve bons resultados. Agora, com os bereanos, a postura de Paulo é outra. Ele pregou, expôs as Escrituras e a reação dos bereanos foi totalmente diferente. Os judeus bereanos examinaram as Escrituras. Que coisa maravilhosa! Não ficaram debatendo se estava correto ou não, se era verdade ou não. Eles examinaram a palavra de Deus, não apenas com entusiasmo, mas também com um profundo cuidado, atenção e senso crítico. O termo examinar empregado aqui tem o sentido de investigação judicial. É um estudo com imparcialidade e muita atenção. Os bereanos demonstraram zelo em ouvir aquilo que Paulo pregava e por isso o ouviam e examinavam todos os dias, não somente nos sábados. O interesse deles era tamanho pela palavra de Deus que não perdiam oportunidade sequer para estudar o que Paulo pregou. Se tivéssemos mais crentes assim nas igrejas, como o mundo estaria diferente, como as famílias seriam diferentes, não é verdade? E como resultado dessa postura deles, muitos judeus e gregos se converteram a Jesus. Diz a Bíblia, e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. O interesse pelas coisas de Deus, associada com a atitude de examinar as Escrituras, teve como resultado a conversão de muitos judeus como gregos e redundou num crescimento explosivo da igreja em Bereia. Interessante que tanto em Tessalônica como em Bereia, Lucas destaca a receptividade das mulheres de alta posição social. Elas se convertiam a Jesus e buscavam viver uma nova vida com ele. Naturalmente, isso provocava uma mudança em toda a família. Mas, mais uma vez, a perseguição provocou a retirada de Paulo da cidade. Diz a Bíblia, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo
fosse possível. Aqueles judeus invejosos de Tessalônica agora foram para Bereia com o intuito de provocar a multidão contra Paulo. E Paulo teve mais uma vez que interromper seu trabalho missionário promissor. E por uma questão de prudência, os irmãos de Bereia agiram com rapidez, tirando somente o apóstolo Paulo da cidade. Silas e Timóteo permaneceram ali. Então alguns homens levaram Paulo a um suposto porto e de lá viajaram de barco a velas à cidade de Atenas, cerca de 480 quilômetros ou aproximadamente 300 milhas. Fico pensando se alguém arriscaria sua vida como Paulo fez nessas viagens missionárias. A vida de Paulo foi marcada por perigos, ameaças, perseguições, prisões e açoites. Muitos de nós teríamos abandonado essa missão logo no começo. Se hoje muitos deixam a igreja, para não dizer deixam Jesus, por um desentendimento, por uma discórdia, por um pensar diferente de um irmão, imagine por ser acusado, caluniado, perseguido, açoitado, preso. Pois é, agora volto a dizer a você, é necessário ter um julgamento sobre tudo o que ouvirmos. Não podemos engolir qualquer doutrina ou qualquer coisa que digam que é a palavra de Deus. Devemos observar se aquilo concorda com o contexto de toda a Bíblia, se há 2 ou 3 passagens que confirmem aquilo nas Escrituras. Entretanto, além do bom senso para manejar bem a palavra da verdade, é necessário também muito cuidado para não sermos apenas excelentes juízes, porém medíocres recebedores da palavra de Deus. Aprendamos a receber, queridos. Independente de quanto você já conhece da palavra de Deus, sempre haverá mais para se conhecer e sempre será necessário ouvir de novo o que já se recebeu. Mantenhamos-nos recebendo, apegando-nos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas, em tempo algum, nós nos desviemos. Muito mais do que ser crítico do que é mal, seja um recebedor do que é bom. Criticar nunca foi e nunca será uma nobreza, mas receber e examinar o que se recebeu para manter aquilo é sim um nobre ato e uma sábia prioridade. Na próxima devocional falaremos de Paulo em Atenas. Não perca! Um grande abraço, Jesus abençoe o seu dia e até a próxima.